alunos, grande prazer em estar aqui com vocês novamente para mais uma aula de redação modelo Enem. Dentro do nosso propósito do site Guia de Linguagens, apresentarei a vocês agora uma proposta de redação com os textos motivadores para você exercitar, elaborar a sua dissertação argumentativa, seguindo, obedecendo a estrutura da dissertação argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, seguindo o esquema do parágrafo padrão. Então, eu apresentarei com vocês a proposta, apresentarei a vocês o tema, apresentarei a vocês os textos motivadores e, na sequência, nós cuidaremos de indicar para vocês como elaborar essa redação, ok? Tornando as coisas fáceis, procurando facilitar, para que você seja bem-sucedido na redação do Enem. Vamos lá! Redação Enem, tornando a coisa de uma maneira fácil, tornando tudo de maneira fácil para vocês. Proposta de redação. A partir das informações adquiridas em sua vida pessoal e escolar e nos textos motivadores, elabore dissertação argumentativa em norma culta da língua portuguesa com o tema Século XXI. Como trazer a educação para o dia a dia dos alunos e torná-la uma ferramenta para a construção da sua vida pessoal e profissional. Observe aqui, século XXI. Como trazer a educação para o dia a dia dos alunos, a educação escolar, e torná-la uma ferramenta, tornar a educação uma ferramenta para a construção da vida pessoal e profissional dos alunos. Essa é a proposta, esse é o tema com o qual nós trabalharemos agora. Textos motivadores, leitura e análise, dicas dos textos motivadores. Primeiro texto. Como trazer a educação para o dia a dia concreto dos alunos? A pergunta foi feita por José Francisco Soares, presidente do Instituto Nacional presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o órgão responsável pelo Enem, durante o debate. Os impasses e desafios para a educação no século XXI. O encontro faz parte do Fórum Brasil Diálogos para o Futuro, realizado por Carta Capital. Então, a pergunta como trazer a educação para o dia a dia concreto dos alunos faz parte de um debate promovido pela revista Carta Capital. Continuando. Em sua fala, Soares ressaltou as finalidades da educação básica para desenvolver a capacidade de comunicação e domínio das operações matemáticas. Esses dois princípios aqui norteiam a educação, norteiam a escola e são dois princípios básicos, fundamentais, que existiram durante todo o século XX e que permanecem no século XXI. A escola, a educação básica, desenvolve a capacidade de comunicação e domínio das operações matemáticas. Essas finalidades hoje se contrapõem a novas necessidades. Então, há um porém aqui. Não basta mais somente aprender que a escola ensine o aluno a se comunicar e ensine o aluno a dominar as operações matemáticas. Hoje, a escola tem que ir obrigatoriamente além disso. O mundo não se resume mais a esses dois aspectos. Como competência digital, hoje, além disso, o aluno, a escola, o aluno tem que trabalhar competência digital, capacidades sociais, consciência cultural e sentido de empreendedorismo. O aluno tem que ter capacidade de empreender, de resolver problemas. Esse é um ponto fundamental da educação hoje, saber sair de situação-problema. Como trazer tudo isso para dentro da escola? Tudo isso o quê? Competência digital, capacidades sociais, consciência cultural e sentido de empreendedorismo. Não ficar restrito unicamente à comunicação, à capacidade de comunicação e domínio de operações matemáticas. O professor responde que, em primeiro lugar, o estudante precisa manter uma trajetória regular e alcançar diversos aprendizados necessários para uma vida plena. Assim, poderá alcançar o saber, o conteúdo, o saber fazer e o saber mobilizar, o empreender. Neste caminho, enfrenta o desafio de criar uma linguagem de expressão dos fatos pedagógicos a ser utilizada por todos os atores educacionais. Os atores educacionais, o aluno, o professor, os gestores da escola. A educação de qualidade tem duas dimensões, inclusão e excelência. Portanto, a escola, segundo o professor, diretor do INEP, a escola não pode se limitar mais, no século XXI, ao domínio da comunicação e das operações matemáticas. Primeiro texto.
Primeiro problema, a escola está imobilizada em um aspecto do século XX. Ela não entrou ainda no século XXI. Texto 2. A que geração você pertence? Em 2001, o desenvolvedor de games, Mark Prensky, criou os termos nativos digitais e imigrantes digitais. Os nativos digitais são aqueles que nasceram imersos na cultura digital e não conseguem imaginar um mundo sem Excel, Word, chat, redes sociais, e-mail e ou telefone celular com câmera digital. Os imigrantes digitais, por sua vez, conheceram o mundo anterior à disseminação da internet, dos computadores pessoais e do celular, mas se esforçam para incorporar essas tecnologias à sua rotina, embora tenham alguma dificuldade para se adaptar a elas. Dois grupos classificados aqui: os nativos digitais e os imigrantes digitais. Há aqueles que já nasceram dentro do computador, que não conseguem conceber o mundo sem mundo virtual, não havia vida inteligente antes, e os que tentam se integrar. A data que marca o início da geração de nativos digitais, os que já nasceram com o mundo virtual, com o computador, com a internet, com smartphone é mais recente, varia segundo os pesquisadores entre 1980 e 1994. Então, os nativos nasceram nesse período aqui. São aquelas pessoas que já cresceram no mundo digital ou já nasceram no mundo digital. Na tentativa de compreender melhor o comportamento desses jovens, novas denominações surgem como formas de caracterizar mini-gerações, conforme maior ou menor familiaridade com os recursos da rede. Os que hoje têm entre 25 e 40 anos são chamados de geração X. Os que estão agora com idade entre 14 e 25 comporiam a geração Y, também conhecida como geração milenial. E a mais nova de todas elas é a geração Z, indivíduos que contam com, no máximo, 14 anos. Os jovens da geração Y são impulsivos e buscam de forma insaciável a inovação. É a geração com muitas contradições. Valorizam a liberdade, mas vivem à procura de limites. No consumo são liberais, mas são conservadores socialmente. Querem dar sentido à vida, mas de forma muito imediatista. Almejam realizar coisas importantes na vida, mas sempre considerando apenas o que gostam. Estão envolvidos com a ideia de realização pessoal e têm valores éticos muito fortes. Estudo da UNB, Universidade Nacional de Brasília. Universidade Nacional de Brasília. É um estudo importante, o estudo completo está aqui disponível para você. É um estudo muito amplo. O que esse texto tem a ver com o tema? Há um mundo novo, há uma geração nova e a escola, a educação não se adaptou a essa nova geração. Uma geração muito ampla, com um leque muito amplo de interesses e a escola ainda muito restrita. Outro ponto fundamental para a nossa proposta, para o nosso tema. Texto 3. O mundo capitalista é excludente por natureza. A educação, que sempre foi vista como instrumento de manipulação e marco central das relações de poder e dominação, a educação coube a tarefa de preparar para as exigências do modo de produção globalizado. Hoje, se exige um cidadão polivalente, de tal forma que a educação precisa assumir uma posição diferente da imposta pela sociedade. A educação tem que se modificar. É um mundo novo. Com as mudanças na esfera da sociedade, globalização, internet, ocorreram como consequência mudanças no âmbito educativo. A escola, nesse contexto, assumirá a responsabilidade não apenas pelo desenvolvimento cognitivo, como também pela personalidade dos jovens e futuros profissionais. A tendência é de que ela possua características de uma instituição total. Tanto a escola quanto a família passam por uma ausência de sentido, que é ocasionada pelas transformações sociais, as quais provocaram um déficit de socialização que, por sua vez, as impossibilitam de transmitir valores e normas culturais com eficácia. Por conseguinte, surge um novo agente socializador, as tecnologias de comunicação e informação, que não foi projetado para cobrir esse déficit. O déficit provocado pela déficit de socialização que a família e a escola não conseguem mais cumprir e que as tecnologias de comunicação e informação não conseguem suprir. Então, a escola tem outro problema para resolver.
Diante dos avanços tecnológicos característicos das demandas contemporâneas, a escola continua não sabendo quais são as medidas necessárias para que ela possa, pelo menos, acompanhar as transformações que estão acontecendo. Vimos que o desafio é grande e que nossas escolas necessitam muito mais do que equipamentos. Portanto, urge a necessidade de profissionais da educação capazes de enxergar longe, enfocando uma escola que não seja apenas idealizada, a escola do futuro distante, mas a escola do agora, a escola do futuro possível. Um estudo aqui também da Unesp, disponível para você nesse site. Temos aqui 3 problemas. O primeiro problema levantado é: há um novo tipo de aluno, há um novo tipo de indivíduo. Segundo problema, a escola não está preparada para esse indivíduo. Terceiro problema, os profissionais, os atores envolvidos com o processo educacional, professores, gestores, também não estão preparados para isso, e nem a família. Então, hoje é necessário, urgente, uma transformação, uma modificação. Então, nós voltamos com você lá no início à proposta de redação. A proposta de redação lá no início da nossa aula. Século XXI, como trazer educação para o dia a dia dos alunos? Esse dia a dia dos alunos envolvendo todo o mundo virtual, todo o mundo da internet, todo o mundo de tecnologia que o envolve. E torná-la uma ferramenta para a construção de sua vida pessoal e profissional. Um aluno que, pessoalmente, está envolvido com uma gama muito grande de informações e profissionalmente com a qualificação que envolve um número muito grande de conhecimentos, não mais apenas domínio de comunicação, de língua, no nosso caso Brasil, língua portuguesa e das operações matemáticas. Há muitos mais conhecimentos envolvidos na formação desse novo aluno. Então, como que a escola deve se comportar? Como que ela deve fazer? É lógico que aqui nós vamos passar agora para a questão da estrutura da redação. É uma redação modelo Enem, portanto, você vai apresentar a sua tese, você vai apresentar a sua argumentação e vai apresentar a sua proposta de intervenção. A tese. Você está concluindo o ensino médio agora, ou concluiu o ensino médio há pouco tempo, você que está fazendo o Enem. Portanto, você tem plena consciência de que a educação hoje, a escola hoje, não satisfaz o aluno que chega até ela. Ela é ineficiente nesse aspecto, ela é incapaz de satisfazer e de formar esse aluno. Então você tem uma tese, a escola realmente hoje não tem a eficiência necessária para formar o aluno que chega até ela. É um aluno muito exigente, com muitas competências para trabalhar, e a escola ainda está presa a um esquema tradicional herdado do século XX. No desenvolvimento, a argumentação. Então, nessa argumentação, você tem vários aspectos para trabalhar, a partir dos textos motivadores. A partir desses textos motivadores, discutir a questão da geração Y, de uma geração nova, exigente, uma geração que está acostumada com várias informações simultâneas, uma geração extremamente exigente e uma geração que já nasceu no mundo digital. Outro ponto de argumento. Há uma preocupação muito grande com a qualificação profissional dos atores envolvidos na educação, professores, gestores de escola. Outro ponto, a família também não está preparada, não se preparou para esse novo indivíduo, para esse novo aluno, para esse novo indivíduo que chega às escolas. Conclusão, proposta de intervenção aqui crucial. A escola precisa urgentemente passar por uma reforma que não é somente de instrumentos, não é somente física, não é somente de equipamento. Ela precisa passar de uma reforma humana, uma reforma total, que envolve família, sociedade e os atores envolvidos na própria escola. Reafirmando aqui com vocês, repetindo com vocês, os atores são professores e gestores dessa escola. É preciso uma requalificação plena de todo mundo, até porque há uma grande dificuldade de aceitação desse mundo novo que o aluno traz. O aluno é novo, a escola e os atores envolvidos nela, não. Isso urge modificar. Portanto, a proposta de intervenção mais óbvia, mais lógica, caminha por aí. Ok? É um assunto para vocês pensarem. Educação é uma questão séria e educação
a educação tal qual ela está hoje, presa ao modelo do século XIX, do século XX, e nós estamos já no século XXI. O professor preso ao modelo do século XX e o aluno do século XXI, ok? Pensem, elaborem, exercitem, trabalhem e leiam mais sobre o tema, porque é um tema recorrente, é um tema que pode perfeitamente aparecer para vocês no Enem ou em alguma outra prova que vocês forem fazer no decorrer deste ano, ok? Obrigado, até a próxima.